Vou fazer uma palestra aqui para mostrar alguma coisa a respeito da parte um pouco mais técnica, os efeitos de um acidente, que normalmente a gente não tem esse conhecimento. Eu tentei deixar um pouco mais leve a parte técnica, a parte numérica, mas eu tenho que entrar nessa parte física, né, dos efeitos de um acidente. Pode se tornar um pouquinho maçante, e aí vocês começam a dar uma tossidinha, na terceira tossida eu pulo, aí eu passo mais para frente, aí a gente combina uma coisa mais leve, tá bom? Deixa eu ligar aqui. É uma palestra que deve ter uns 15, 20 minutos mais ou menos, mas ela além de trazer algumas ideias que talvez vocês não estejam tão habituados, mas é para ter mais questões. O legal é a gente ter mais dúvidas a respeito do que pode acontecer durante um acidente. E sempre focando no transporte animal, né? Porque é o foco aqui da nossa palestra, e ele, hoje em dia, o animal passou a ser um ente da família. Eu costumo dizer que há 20, a 30 anos atrás, o animal ficava no quintal de casa amarrado com uma corda. Era uma coisa animal, de uma forma uma forma ruim de se dizer. E hoje ele passou para cima da cama do dono dele, ou seja, ele é um ente da família. Então, por ele ser irracional, a gente é responsável por alimentar, é responsável pela segurança, é responsável pelo bem-estar desse animal. Hoje a gente tem leis que protegem em relação a isso também. Então a gente precisa entender que da mesma forma que a gente tem um filho, a gente tem uma cadeirinha de transporte, a gente tem uma forma de tratar, o animal a gente também tem que ter essa responsabilidade. Tá? Então eu vou varrer aqui os assuntos. Quais são? Segurança veicular, ou seja, os sistemas que a gente tem hoje de proteção na hora de um transporte, dentro de um veículo, para o motorista, para o passageiro e para todos os objetos que você tem dentro do veículo. Isso envolve a velocidade que você se desloca e a energia envolvida em todo esse deslocamento. Essa é aquela parte chata que eu falei. Eu vou contar um pouquinho da história do cinto de segurança, o desenvolvimento dos sistemas de segurança e cinto de segurança dentro do veículo. E vou falar o que a gente tem hoje no mercado para se transportar animais. Entre um slide e outro, eu coloquei alguns vídeos para ilustrar melhor a importância e os efeitos daquilo que a gente está falando. Então, vou assistir esse primeiro vídeo aqui. Eu deixei carregando aqui antes, vamos ver se ele funcionou. Ele ficou bastante tempo carregando, é um vídeo curto e de péssima qualidade, mas dá para a gente entender. Aí é um acidente de corrida, a gente vê que é um acidente bastante sério, um capotamento, e é antigo esse vídeo. O sistema de segurança desse carro, que esse cara tinha, desse piloto, ele tinha apenas o cinto de segurança e um capacete. Depois desse acidente, você pode perceber que ele sai do veículo praticamente sem nenhum arranhão, ele sai andando do veículo. Até hoje, aqui está repetindo o vídeo, isso já não interessa mais. Até hoje, nos carros e nos veículos em geral, independentemente do modelo, independentemente do preço do veículo, 80% da segurança do usuário está no cinto de segurança. Você pode ter airbag, você pode ter pré-tensionador, você tem uma série de sistemas secundários, mas o cinto de segurança hoje ainda é responsável por 80% do sistema em geral. A historinha do cinto de segurança vem mais ou menos do início do século. Ele era feito... Começou-se a produzir carros, né, na década de 20, 30, sem cinto de segurança, não se sabia o que era um cinto de segurança. E começou a acontecer os acidentes, e os médicos que atendiam os acidentados ficaram impressionados. A gravidade das fraturas que aconteciam. E veja, os carros eles andavam no máximo a 30 km por hora. Tá? A gente não está falando de velocidade alta, é 30 km por hora. E aí começou-se a perceber que uma pessoa em movimento, que seja 30 km por hora, a energia que essa velocidade dá para ele, ela pode causar um efeito muito sério. E aí as pessoas que tinham carro, os próprios usuários de carro, começaram a se prender no banco do carro. Eles faziam um cinto em casa e se amarravam no banco. E começou a funcionar, começou a reduzir esses acidentes, o grau de fratura disso daí. Mais ou menos na década de 40, exatamente em 49, a Volvo, uma fábrica sueca, ainda até hoje reconhecida como uma das mais seguras do mundo,
ela contratou um engenheiro da área da aeroespacial para aprimorar aquilo que eles estavam chamando de cinto de segurança, que até então era uma coisa meio caseira. E aí ele desenvolveu o cinto de segurança de 3 pontos, que é o conhecido até hoje. Em 2009, comemorou-se os 50 anos da invenção do cinto de segurança de 3 pontos. Inclusive, na Alemanha, foi premiado como a invenção do século. Eles estimam que foram salvos mais de 1 milhão de vidas desde quando foi inventado. Então, e é o cinto que basicamente é a mesma estrutura que a gente tem hoje. Esse cinto de segurança, como existem, quando a gente fala de cinto de segurança, e vou entrar agora um pouco na área animal, a gente tem que ser um produto que consiga se adaptar a qualquer anatomia. Tá? O cinto de segurança hoje, o de 3 pontos, que é que ele foi desenvolvido pelo sueco, ele tem a vantagem que ele se adequa tanto no tórax quanto no abdômen, em função do mecanismo dele, ele se adequa, independente do tamanho do meu tórax, do tamanho do meu quadril, ele consegue se adaptar. Isso é importante quando você fala para um cinto de segurança para um animal, que realmente animal a gente tem de vários tamanhos, tamanho de pescoço, tamanho de tórax, então a gente tem que ter um produto que seja desenvolvido para também ter essa adaptação. Isso é uma coisa fundamental. Assim como a gente tem uma cadeirinha de bebê, a gente tem uma série de dispositivos para adequar ao tamanho do usuário. Vamos passar para o próximo aqui. Aqui eu tenho um vídeo, a gente falando do início do cinto de segurança. Quando começou a se desenvolver lá na década de 40, as pessoas, eles faziam uma coisa muito maluca, que elas colocavam pessoas, atores, dentro de automóveis, colocavam o cinto de segurança que foi desenvolvido e batiam o carro. Dessa forma que aparece no vídeo. Ou seja, eles realmente colocavam pessoas, colocavam lá o carro lá, e para mostrar o efeito da necessidade de um cinto de segurança. Esse vídeo é impressionante, olha a batida que esse cara dá. É uma pessoa viva, ou seja, é uma coisa de maluco. E ele sai do carro mostrando que dentro do acidente ele sobreviveu. Era uma propaganda para mostrar a necessidade desse cinto. Logicamente hoje a gente não vai fazer isso com os nossos animais, né? Colocar um vídeo num carro e bater para ver o efeito que ele dá. Mesmo porque hoje em dia a gente já desenvolveu outras formas da gente conseguir mostrar isso daí. E estabelecemos também, já passou, alguns critérios para o desenvolvimento do cinto de segurança. Nessa imagem aqui a gente vê esse dummy, que é um boneco que representa toda a estrutura humana. Tá? Ele atinge 50% da população, ou seja, ele representa mais do que 50% da população, e isso é uma norma. Tá? Eles fazem uma colisão a 50 km por hora, essa é a normativa que se tem hoje no mundo inteiro. E esse boneco ele é todo regulado para conseguir medir os esforços nos membros, os esforços nos pescoços, os esforços na cabeça, para conseguir ter o resultado do impacto, mesmo sem precisar colocar uma pessoa lá dentro para ela dizer o que aconteceu. Existem hoje novos parâmetros aí, já estão sendo feitos impactos a 64 km por hora na Suécia, lá o pessoal da Volvo, que são os grandes mestres. Existem leis europeias, leis americanas, que estão sempre sendo aprimoradas para cada vez proteger melhor esse tipo de situação de acidente. Classificação Euro NCAP é uma classificação que você tem 5 estrelas, que você classifica um veículo. Um veículo com uma estrela tem um nível de segurança, de 5 estrelas é o nível máximo de segurança. Enfim, o mundo está sempre sendo estudado. Ninguém tossiu ainda, então vou continuar falando. Agora vamos lá. Vou falar a parte de energia. O que acontece dentro de numa situação de acidente. Vou dar um exemplo. O grande vilão dessa história chama-se energia cinética, que é a energia que qualquer corpo, qualquer massa adquire quando ela está em movimento. Quando uma massa está parada, essa garrafinha d'água, ela tem meio litro d'água, então ela tem meio quilo. Ela tem uma energia potencial de meio quilo, está paradinha, bonitinha aqui. Se eu empurrar e deixar ela cair aqui de cima, ela vai chegar ali no chão com um peso muito maior, em função da velocidade que ela adquiriu.
É a mesma coisa quando você está no carro. Você está no carro parado, você está tranquilo, você tem uma energia potencial quietinha ali. Quando você começou a se movimentar, você está lá a 50 km por hora, essa sua energia, bom, eu peso 80 quilos, 85 quilos, quase. A força que eu vou gerar a 50 km por hora é muito maior do que esses 50 quilos, dos 80 quilos que eu tenho. Então esse é o problema. Para dar um exemplo aqui, eu dou o exemplo sempre do martelo. Se eu colocar o martelo, segurar o martelo com a minha mão aqui, eu vou aguentar, ele deve pesar mais ou menos uns 2 quilos, não tem problema nenhum. Agora imagina que esse mesmo martelo em 2 quilos, ele está lá no 10º andar de um prédio e eu estou passando aqui embaixo. E de repente uma criatura lá deixa cair esse martelo do 10º andar do prédio. Lembra que a gente tem uma aceleração da gravidade que vai proporcionar uma velocidade a esse martelo, e esse martelo pega na minha cabeça do 10º andar. A gente consegue imaginar qual que é esse efeito. Tá? Não precisa ser muito alto, se ele cair do 3º andar, o efeito vai ser bem grande. Agora, você sabe qual a velocidade que esse martelo vai chegar na minha cabeça se ele cair do 3º andar? Ele vai chegar aos 50 km por hora que a gente está falando dos ensaios, dos testes. Então, ou seja, a gente está falando de 2 quilos a 50 km por hora. O estrago que ele faz é muito grande. Agora, se a gente parar para pensar, um animal de 2 quilos, ele é grande? Eu olhando para o nosso amigo aqui, eu vou falar que ele é minúsculo. Eu acho que uma pata dele pesa 2 quilos. Então, ou seja, um animal de 2 quilos a 50 km por hora está causando esse efeito de cair do 3º andar. Um martelo de 2 quilos do 3º andar. Agora imagine esse animal solto dentro do carro. Vamos pensar, se ele estiver ali no banco do passageiro, bonitinho, quietinho, você a 50 km por hora, tem gente que manobra a 50 km por hora, ninguém anda a 50 km por hora. Você bateu o carro e esse animal estiver solto, ele está a 50 km por hora e vai se chocar com a primeira coisa que tiver na frente. Se tiver o painel do carro, seria como ele estivesse caindo do 3º andar do prédio em cima do painel do carro. Ele vai sobreviver? Eu acho difícil. Agora imagina que ele não esteja no banco do passageiro ali. Imagina que ele está lá no bagageiro, lá atrás, na parte em cima, no tampo do bagageiro. Aí você está dirigindo. Ele fica lá atrás, ele é quietinho, ele não me atrapalha, ele atende ali porque ele está quietinho. Aí você bate o carro 50 km por hora, porque você estava a 50 km por hora muito devagar. E aí ele vem, o seu bichinho de 2 quilos, a 50 km por hora, porque você bateu, você parou, ele continuou, ele está solto. Ele veio a 50 km por hora na sua cabeça. Ele vai sobreviver? Não. Você vai se machucar? Bastante. Então, esses efeitos a gente não tem experiência. Normalmente quem tem essa experiência se machucou, e são poucas pessoas. A gente não consegue ter essa sensação. Agora assustei bastante gente, né? Um gráfico, é terrível isso daqui. Mas vamos lá. Esse gráfico é muito simples, isso mostra mais ou menos aquilo que a gente está falando até agora. Eu tenho aqui do lado esquerdo uma referência da altura, em termos de andares de um prédio, e na parte de baixo aqui eu tenho a velocidade. Então, aquilo que eu falei, o cara aqui, no 3º andar, ele vai chegar a uma velocidade aqui de 50 km por hora que a gente falou. Essa linha tracejada no meio é justamente a referência de 50 km por hora. Eu quis mostrar esse gráfico para mostrar, numa velocidade maior, o que significa você andar numa velocidade maior. Vamos supor que você está andando a 100 km por hora. A maioria das estradas brasileiras permite você andar a 100 km por hora. A 100 km por hora, se eu puxar aqui no gráfico, seria mais ou menos como você cair do 13º andar de um prédio. E a gente se sente muito seguro. Na verdade, o carro foi feito para deixar a gente seguro. Eu, por exemplo, eu tenho morro de medo de altura. Se eu chegar no 13º andar de um prédio, eu não consigo olhar para baixo. Mas eu entro dentro do carro e ando a 100 km por hora com a maior tranquilidade. O carro foi feito para me trazer segurança. Porém, essa segurança que ele me traz faz com que eu me esqueça o risco que eu corro de andar a 100 km por hora. E isso é uma coisa importante que não está na cabeça das pessoas. Por isso a gente precisa de lei para poder proteger a gente disso daí. Agora ficou pior ainda, né? Mas vamos lá. Nesse gráfico aqui, eu já escutei uma tossida, tem mais duas. Vamos lá. Eu faço a conversão da força
do impacto em relação à velocidade. Tá? Então vamos começar pequenininho aqui. O primeiro gráfico de baixo aqui, o azulzinho, acho que está dando para ver, né? Esse é o aumento da carga na hora do impacto, dependendo da velocidade, para uma carga de 2 kg. Lembra do nosso martelo, do nosso cachorrinho? É esse cara. Conforme eu aumento a velocidade, cadê o meu cursor, que eu perdi ele? Achei. Conforme eu aumento a velocidade, a carga vai se multiplicando. Lembra que a gente está falando de 2 kg, a gente está falando da pata do nosso amigo aqui. Eu chego nos 50 km por hora, ele chega a mais ou menos 40 kg. Tá? Ou seja, o cachorrinho, ou o martelinho, ou qualquer coisinha de 2 kg a 50 km por hora, a hora que ele bate, ele pode chegar a 40 kg de impacto. Tá? Que era aquele nosso martelo. Se você subir, vamos jogar aqui a 80 km por hora, essa carga vai ser 90 kg. Ou seja, quase 100 kg atingindo aquilo que tiver na frente. O seu cachorrinho que está lá atrás no porta-pacote ali, ele vem com 2 kg, ele vai bater em você a 90. E ele vai bater em qualquer coisa a 90 kg. Ele não vai sobreviver. Mas um cachorro de 2 kg, ele é realmente pequeno. Vamos falar de alguma coisa um pouco mais pesada. Vamos falar de 15 kg. A gente não tem 15 quilos aqui ainda, né? Aqui a gente deve estar nos quantos? Tem uns 60. Uns 60. Bom, eu não cheguei a 60, eu cheguei nos 30. Vamos lá. Os 15 quilos. A 50 km por hora, vamos restringir a 50 km por hora porque é o teste que a gente tem que ser feito, que são os padrões das normas mundiais. Os 15 quilos, ele chega a 300 quilos no impacto a 50 km por hora. São 300 quilos. Tá? E 30 quilos, eu estou chegando aqui a 600 quilos nos 50 km por hora. Só por curiosidade, se eu pegar esses 30 quilos no 80 km por hora, eu estou passando de 1 tonelada, gente. Aí você fala, tudo bem, você falou, é tudo perigoso e tal, mas o que a gente pode fazer em relação a isso? O que a gente faz com o ser humano? A gente coloca um cinto de segurança, a gente coloca um sistema de segurança. Aí quando você fala produto, cinto de segurança para cachorro, a gente está falando de um cachorro de 30 quilos. A 80 km por hora, ele pode chegar a 1 tonelada. Me fala se um peitoral ou uma coleira aguenta 1 tonelada. Não aguenta. Então, ou seja, essa é a importância. Assim, às vezes, a sensação de segurança ela é muito maior do que realmente você está seguro ou não. Isso é uma coisa muito importante. Agora eu vou falar aqui um pouco dos efeitos. Antes de entrar no produto em si, eu vou falar dos efeitos do impacto. É a área um pouquinho médica, não é tanto a minha área, mas isso são os dados interessantes. Quando a gente fala de impacto, a gente fala em aceleração ou desaceleração. Ou seja, aceleração o que é? É o tempo que demora para eu ganhar velocidade ou para eu perder velocidade. Então, quando eu freio um carro, eu estou diminuindo a minha velocidade, então eu tenho uma desaceleração. Essa desaceleração ou aceleração, é positiva ou negativa, é medida em Gs. Tá? Esse Gs, o que significa? Um G significa uma força da gravidade. Tá? Aqui, o nosso peso, que a nossa massa que a gente sente, significa 1 G. Quando você vai no Play Center, você já deve ter ido em montanha-russa, alguma coisa do tipo, se você entra num looping, você está lá paradinho. A hora que você entrou no looping, você não consegue levantar seu braço. Por que você não consegue levantar seu braço? Porque existe uma força, como você está mudando a trajetória desse movimento, existe uma força para fora da trajetória. E essa força vai causar peso no seu braço. Então, quanto maior a velocidade, maior é o peso do seu braço, você não tem força para levantar. Tá? É só um exemplo para o efeito dos Gs. Quando você, por exemplo, os pilotos de caça, de aviões, de caças e tal. Normalmente, em manobras bastante radicais, eles chegam até 10 Gs, significa 10 vezes a força da gravidade sobre o seu corpo. Você fica 10 vezes mais pesado. Qual o efeito biológico nisso daí? Existem depoimentos deles que acontecem. Quando eles chegam próximo aos 10 Gs, eles não podem ficar muito tempo sob essa ação da gravidade. A visão deles começa a fechar, eles começam a ficar tudo escuro e começa a ver só um ponto muito longe de foco. É o momento onde eles vão começar a desmaiar. Por que isso acontece? Porque o coração, nessa pressão, nessa gravidade, nessa força, ele não tem força suficiente para bombear sangue para o seu cérebro.
E por isso você começa a chegar próximo ao desmaio. Isso é com 10 Gs. Tá? O que isso tem a ver com impacto, Denis? Bom, o que tem a ver com impacto? Que isso é uma aceleração, uma desaceleração. O impacto nada mais é do que uma desaceleração extremamente alta. Então, quando a gente sofre um impacto, a gente sofre uma ação de gravidade, uma ação de desaceleração. E esse gráfico mostra exatamente isso. Quando eu tenho aqui... cadê o meu cursor? Eu perdi ele de novo. Cursor. Bom, a primeira linha aqui, essa linha azul horizontal, mostra os 10 Gs do piloto de caça. Eu atinjo esses 10 Gs quando eu chego no impacto ali, a gente vê perto do 40, lá 34, chegou o cursor, 34 km por hora. Então no impacto a 34 km por hora, eu já chego a sentir 10 Gs atuando no meu corpo. É rápido, é claro que é muito rápido, é muito instantâneo, o impacto é muito instantâneo. Mas eu chego nessa aceleração. Tá? Por isso muitas vezes eu tenho um apagão. Entendeu? Porque o meu corpo inteiro sofre aceleração. Eu não vou morrer, dificilmente eu vou desmaiar. Tá? Mas eu sinto essa aceleração. Porém, a gente está falando de 34 km por hora. Vamos subir um pouquinho mais essa velocidade. Vamos subir um pouquinho essa velocidade. Nos 50 km por hora aqui, eu estou chegando a 20 Gs. Já é o dobro do piloto de caça. Já começa a ficar um pouco mais séria a coisa. Eu começo a sentir mais efeito. Quando eu chego aqui a 80 km por hora, aí o negócio começa a ficar mais complicado. Por quê? Porque eu cheguei ali a quase 60 Gs. O que significa você chegar a quase 60 Gs? Existem estudos biomédicos que dizem que se o seu corpo for sujeito a 65 Gs, acontece já o rompimento das artérias do coração. Ou seja, a pressão é muito forte, é muito alta. Tá? E se eu aumentar um pouquinho mais, vamos chegar lá a 100 km por hora, eu estou chegando aqui aos 70, quase 80 Gs. E aí fica bastante sério. Porque, segundo as análises biomédicas, com 85 Gs você tem morte cerebral. Por quê? Porque o impacto é tão grande... O nosso cérebro é um dos órgãos mais valiosos, por isso que ele é feito dentro de uma caixa extremamente resistente. Essa caixa extremamente resistente é o crânio. Porém, se você dá um impacto no crânio, o cérebro lá dentro vai se mexer. E se esse impacto passar de 85 Gs, ele internamente já vai sofrer fraturas, o próprio cérebro. Então você tem a morte cerebral. Então, ou seja, essa é a gravidade de um impacto. Lembra que eu ainda não passei de 100 km por hora. Eu duvido que aqui alguém nunca tenha passado dessa velocidade. Duvido. Mas vamos lá. Hoje a gente tem, vamos falar dos sistemas de segurança, então, para proteger de todo esse terror que eu passei aqui para vocês. Além do cinto de segurança, a gente tem alguns sistemas principais que hoje já são até, em alguns países são obrigatórios. Aqui no Brasil parece que airbag já, a partir do ano que vem vai ser obrigatório. Pré-tensionadores ainda não, mas enfim. Vou falar do pré-tensionador. Pré-tensionador o que é? O cinto de segurança ele é ótimo para poder te proteger num caso de acidente. Mas ele tem um problema muito sério, que é o que? Ele precisa ser bem colocado. Se ele for mal colocado, ele vai te machucar demais. Vai te machucar demais. A gente sabe, eu já passei, já participei de processos na justiça para dar laudos sobre acidentes. E muitas vezes, a má utilização do cinto causou muito mais problema. A gente tem casos, por exemplo, teve aquele jogador de futebol, Denner. Ele sofreu um acidente de carro e ele morreu por causa do cinto de segurança. É verdade, isso pode acontecer. Mas o que estava acontecendo? Ele estava utilizando o cinto, ele estava cansado, deitou o banco e o cinto ficou passando aqui. Agora, depois de tudo que a gente falou do impacto, ele estava, eu não lembro a velocidade que ele bateu, mas que seja 100 km por hora. Ele estava a 100 km por hora, o cinto estava aqui na frente, ele estava solto, o cinto estava aqui na frente, na direção do pescoço. Lembra lá, 100 km por hora, ele veio naquela velocidade com o cinto no pescoço.
entendeu? Ele pesava quantos quilos? 80 quilos? Qual que é a carga que atingiu lá no pescoço dele? Foi todo para o pescoço dele. Não vai aguentar. Agora a gente está falando de pescoço, me lembrei de uma coisa. O nosso animal tem que ficar preso dentro do carro, né? Vamos prender ele com uma coleira. Quanto ele pesa? 2 quilos, né? 2 quilos é pouco, vamos prender ele só com uma coleira, aguenta. Agora 2 quilos, se você bater a 50 km por hora, ele vai passar de 40 quilos. Agora pendura 40 quilos na coleira do seu cachorro, quem vai fazer isso? E isso acontece dentro de um carro a 50 km por hora. Então, são noções que normalmente a gente não tem e que são efeitos reais. O pretensionador, no cinto de segurança especificamente, ele trabalha no sentido de ajudar o usuário a se encaixar melhor dentro do carro. O que ele faz? No momento do impacto, existe uma carga pirotécnica, existe uma explosão, e esse cinto de segurança ele é puxado para trás, fazendo com que o cara cole no banco, que é a melhor situação que você pode viver. O que acontece no impacto? O pior momento do impacto é quando você está em alta velocidade e para de uma hora para outra. O ideal é que essa energia seja absorvida. Tá? Quem absorve essa energia é o veículo. Se você estiver solto, você vai sofrer, o seu corpo vai absorver essa energia. Então, quanto mais preso no carro você tiver, melhor. Então, esse pré-tensionador, ele te prende no banco, fazendo com que toda essa energia que o seu corpo está, que o carro está, ela vai ser dissipada pelo carro e não pelo seu corpo, e não pela sua cara no painel, ou nada disso. Né? Então, esse pré-tensionador serve para isso, para você evitar o mau uso. Além disso, a gente tem o airbag. O airbag é um sistema de proteção secundário, ele não substitui o cinto de segurança. Ele é mais para fraturas mais leves, vamos dizer assim. Por exemplo, você tem carros hoje que passam de 16 airbags, ou seja, você bateu o carro, vira um balão de ar em volta de você. Mas você não bate o rosto no painel, não bate a cabeça no vidro, ele te protege para essas pequenas fraturas. Mas ele não reduz a sua energia. Quem reduz a sua energia, que o grande vilão era lá a energia cinética, é o cinto de segurança ainda. Então, o airbag precisa do cinto de segurança trabalhando junto. E as estruturas dos automóveis hoje, elas são preparadas para isso. Eu escutava meu avô dizer, meu pai dizer que antigamente carro era bom, porque você batia e ele não amassava. É verdade, o carro era bom. Quem amassava era você que estava lá dentro. Hoje, os carros eles são distribuídos em 2 tipos de estrutura. A gente tem estrutura, que nessa foto aqui são as estruturas azuis, que eles criam um habitáculo de segurança. Elas são feitas de forma a deformarem o mínimo possível. Essa estrutura sozinha, realmente, ela não absorve energia. Porém, ela não deixa nada invadir aquela área, que é justamente onde estão os usuários. Todo o resto da estrutura, que é aquela estrutura cinza aqui da foto, são estruturas deformáveis, ou seja, elas servem para absorver energia. Essa energia cinética que a gente fala, quanto mais ela for dissipada fora do nosso corpo, melhor. E para você deformar toda a lataria de um carro, você precisa de muita energia. E é justamente essa energia que é utilizada. Tá? Então, quanto mais amassar, pior para o carro, só que melhor para a gente. Que essa aqui é a ideia. Eu vou passar um videozinho aqui de alguns crash tests. Tem algumas situações interessantes. Existem crash tests com cinto de segurança, crash tests sem cinto de segurança e crash test com animais também. Eu falei, a qualidade está bem ruim, mas dá para a gente ter uma ideia. Esse é um crash test com motorista sem cinto de segurança. É bastante violento. E lento também. Aqui a gente vê do lado, dá para ver bem melhor. Você vê sem cinto de segurança, você vê o corpo. Esse teste provavelmente está sendo feito a 45 km por hora. Que é um teste relativamente antigo. Você vê toda a deformação do carro. Você vê todos os passageiros. Aqui você vê o passageiro de trás sem cinto de segurança. Olha o que acontece com o passageiro da frente. Ele vai parar dentro do porta-luva praticamente. Na verdade é bastante impressionante isso. Mais uma vez toda a deformação. Agora, mesmo a pessoa da frente, ela estava com cinto de segurança, mas a pessoa de trás estava sem o cinto de segurança. Ou seja, toda aquela carga da pessoa de trás foi para o banco da frente. E isso
não resolveu muita coisa ali. Aqui é uma visão do banco de trás. Aí a gente tem uma criança sem o cinto, passando pelo banco e se chocando contra o vidro, para-brisa lá da frente. Eu não gosto muito dessas imagens, mas enfim. Esse daqui a gente já tem alguma coisa com o animal. Você vê o animal, ele estava no banco, ele passa direto pelo... E o animal de trás estava com o cinto de segurança. O do meio estava sem o cinto, ele passa direto ali. E esse é um animal relativamente pequeno. Ali mostra bem ele com o cinto de segurança. Esses testes estão sendo feitos principalmente na Itália e na Alemanha. Aqui a gente tem a visão de cima. Aqui o que eu falei, o animalzinho ali em cima do porta-pacote, que é aquela parte de trás do carro, ele vem direto em cima da cabeça da pessoa. É aquele caso que eu estava falando. Aqui a gente tem uma caixinha de transporte e um cinto de segurança. A caixinha de transporte acaba se quebrando inteira e o animal solto lá dentro acaba voando para fora. A gente vai falar especificamente deles. Tá muito demorado? Não. Bom, esses vídeos são bastante chocantes, principalmente se a gente imaginar que podem ser pessoas de verdade num acidente de verdade, animais de verdade num acidente de verdade. Acho que deu pra gente ter bastante essa ideia. Falando um pouco do que a gente tem hoje para transporte de animal, basicamente a gente tem dois itens. A gente tem um cinto de segurança e a gente tem uma casinha de transporte. O problema é que a gente não tem regulamentação nenhuma que especifica como deve ser feito esses produtos. Nem a casinha, nem a caixinha, nem o cinto de segurança, como o material tem que ser, qual material que tem que ser utilizado, quanto ele tem que resistir, quais são os esforços que eles vão ser solicitados. Você não tem nada, absolutamente nada falando disso. Então, você tem produtos que o consumidor vai, olha, aquilo que parece ser legal, parece ser seguro, ele vai comprar. Mas isso não significa que é seguro. É a mesma coisa, o carro foi feito para te transmitir segurança. Você não percebe dentro do carro, se você andar 100 km por hora sem cinto de segurança, você não percebe que você não está seguro. Ele foi feito para te transmitir segurança, mas você não está seguro. Então, ou seja, não adianta parecer seguro. Você precisa que alguma coisa garanta que aquilo seja seguro. Por exemplo, a casinha de transporte. Vamos supor que uma caixinha de transporte ela seja extremamente resistente. A gente viu lá no teste, com uma caixinha de transporte presa com cinto de segurança, que na hora do impacto ela estilhaçou inteira. Primeiro que eu já não gostaria de estar do lado desse estilhaço voando a 100 km por hora, 50 km por hora do meu lado. Ia ser bastante rigoroso para mim. Pior ainda para o animal que está lá dentro. Por que o animal não está seguro? Seria mais ou menos, vamos pensar num carro seguro? Vamos pensar num carro forte. Um carro forte é pesado. Aquele carro, você não vai amassar, ele é pesado, ele vai passar por cima de tudo, não vai ter problema nenhum. Então eu vou colocar você dentro do carro forte, só que em pé. Sem estar sentado, sem nenhum lugar para se apoiar. Você está em pé dentro do carro forte e vou jogar ele para andar. A hora que ele bater, no carro forte não vai acontecer nada, mas você está solto lá dentro. Ou seja, o carro forte vai bater a 50 km por hora, você está lá a 50 km por hora esperando o carro bater, a hora que o carro forte bate, você vai a 50 km por hora bater num painel do carro forte. É a mesma coisa da caixinha de transporte. Se você tem um animal solto lá dentro, beleza, parece que está seguro, mas ele está solto lá dentro. Mesmo que a caixinha se aguentar esse impacto, o cachorro está solto. Ele vai bater contra a caixinha. Então, ela é boa no sentido que ela é limpa, ela é fácil, ela é prática, mas em termos de segurança, a gente precisa estabelecer quais são os mínimos, as situações mínimas de segurança para uma caixinha de transporte. Né? Em se falando do cinto de segurança, é a mesma coisa.
né? Você tem que saber que o cinto de segurança, assim como o humano, que a gente falou que tem um peitoral, que o grande cara lá, o sueco, desenvolveu, o cara ganhou um prêmio faz 50 anos, não sei o que lá. Pô, ele fez uma coisa simples, que até hoje funciona, um cinto de segurança que se adapta a qualquer tipo de corpo. Entendeu? Um cinto de segurança para cachorro, para animal, você precisa que ele tenha essa adaptabilidade. Se você pensar normalmente um peitoral, qual a diferença de um peitoral e de um cinto de segurança? O peitoral, você tem normalmente duas regulagens, uma regulagem para o quadril e uma regulagem para o pescoço. Quadril não, desculpa, para o tórax. Se você regular isso de forma desequilibrada, ou seja, você prender mais o pescoço do que o tórax, numa situação de impacto, suponha que esse peitoral aguente. Numa situação de impacto, você está mais apertado no pescoço, quem vai sofrer primeiro é o pescoço. E aí eu lembro daquela história de você segurar o cachorrinho com 2 quilos, no impacto 50 km/h pela coleira, é tudo isso. Se você fizer o contrário, você prender o tórax do cachorro e deixar o pescoço solto, o que vai acontecer? Os órgãos internos ali do tórax vão também para o espaço. Então são detalhes que já foram estudados há quase 100 anos para cinto de segurança humano, que podem ser pegos a mesma filosofia, os mesmos princípios e aplicados para um animal. Entendeu? Existe muito estudo em relação a isso, então é importante que a gente se baseie no que já existe, não tentar inventar a roda, se baseie no que já existe e faça para a situação atual. O nosso animal hoje está dentro do carro, o nosso animal hoje está em cima da nossa cama, entendeu? O nosso animal hoje conversa com a gente, então a gente tem que tratar ele da mesma forma, né? Então, e aquilo que a gente oferece para ele, os produtos que oferece para ele, oferecer com responsabilidade. Acho que basicamente é isso que eu tinha para falar. Eu tenho ainda essa parte aqui a respeito das leis, né? É importante dizer o que a lei diz hoje. Basicamente a gente tem duas leis, que é a lei 9.503, artigo 235, que diz: conduzir pessoas, animais ou cargas nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados, infração grave, multa e uma medida administrativa, a retenção do veículo. E o artigo 252, que é dirigir o veículo transportando pessoas, animais, volume à esquerda ou entre os braços e pernas, infração média e multa. Em nenhum momento essas leis, pelo menos no meu ponto de vista, se preocupou com a segurança do usuário, a segurança de quem está sendo transportado ou do que está sendo transportado. Eu estou falando assim, a gente está focando hoje em animal, mas a gente fala, se você está carregando uma caixa de ferramentas, se você está carregando qualquer coisa que tenha massa, ela é perigosa dentro no veículo e determinada velocidade. Então a gente tem que ser muito mais abrangente do que as leis estão sendo hoje para poder atender.